Então, agora invertendo um pouco os papéis, né? Falamos aqui um pouco sobre PF, né? Até começamos a comentar um pouco sobre PJ, mas agora vamos entrar um pouco mais a fundo na PJ. Hoje é um mercado que a XP explora muito, né? Essa questão de XP empresas. Então eu queria saber de você, Vitor Lada, você que está na operação PJ mais forte, quais hoje são as principais demandas que as PJs precisam? Claro, uma coisa que é interessante até comentar contigo, falar um pouco de história também, a XP Empresas ela nasce em 2019. No primeiro momento, muito mais para rentabilidade, de caixa, algo nesse sentido, buscando melhores soluções. Porque muitas vezes o dinheiro na PJ ele fica parado no banco, ou fica numa conta automática, algo nesse sentido. Com o tempo, o leque de serviços ele subiu muito. Então a nossa régua hoje ela é muito alta. O que a gente acaba tendo mais de demanda, até para depois a gente ir desdobrando esses assuntos, tirando algumas dúvidas também. Sim. Claro, hoje, de maneira muito reduzida, digamos assim. Eu tenho essa demanda? Encaminha uma mensagem para o nosso suporte, algo nesse sentido, que a gente consegue fazer o diagnóstico e ver se se encaixa. Ou se você tiver curiosidade, também algo nesse sentido. O que a gente pensa então? Uma empresa hoje que rentabiliza bem o seu caixa, a chance dela ter um negócio quebrando ou ser menos lucrativa é nula. Por quê? A gente tem uma frase aqui que é quase um dogma. Empresa com caixa ela não chega à falência. O negócio pode ser ruim durante 6 meses, durante um ano e meio. Se ela tem caixa para aquilo, para aguentar aquele momento, ela vai se perpetuar. Por quê? Hoje a nossa taxa de juros ela é muito alta. Quais são as duas principais demandas então? Rentabilidade de caixa, ou seja, ter uma renda fixa, e toda renda fixa ela é uma dívida, e também abertura de crédito, ou seja, abertura de dívida. Por quê? Algumas empresas precisam, porque estão alavancadas ou precisam para projetos futuros de crédito, e a gente, como a Selic que talvez chegue a 15, a gente busca soluções para que isso seja ameno, para você não pagar às vezes 20, 21, 25% de juros compostos ao ano ao banco. E do outro lado, a empresa que tem caixa é o melhor cenário possível, porque ela consegue muitas vezes cobrir custos, ou seja, funcionários, aluguel, projetos futuros, ela consegue via rentabilidade do caixa, ou seja, via dinheiro de aplicações, de desenvolver esse processo. Entendi. E hoje, né, só até dando uma pequena resumida sobre essa questão de renda fixa, né? Hoje a nossa taxa Selic 15, tem projeção de chegar em 15,25, hoje está 13,25, e basicamente quem tem uma dívida, você está pagando mais caro, né? E aí a gente fala bastante, né, que quem tem uma dívida num Brasil com uma taxa Selic muito alta, o financiamento que você pega é mais caro, o empréstimo que você pega é mais caro, Sim. Crédito imobiliário, então acaba que toda dívida fica mais caro. Mas quem está investindo, né, em renda fixa ganha mais, porque Exato. aquela taxa que está sendo indexada, aquela taxa que você está recebendo, ela está maior. O mercado está cobrando mais taxa para receber para fazer um investimento naquele tipo de ativo, né? E aí você comentou um pouco sobre as principais demandas das empresas hoje em dia. Eu queria entender também um pouco sobre quais são as vertentes que a XP atua em relação a empresas. Eu acho que são 2 pontos importantes. São vertentes tanto relacionados à XP, tanto relacionados diretamente ao escritório. Então, a Anel Valor, a gente tem produtos e soluções que são específicas ali. E acaba abrangendo um leque maior ainda. Quando a gente pega a Matsui, rentabilidade de caixa é um dos principais, a gente é muito forte, assim como o câmbio. É difícil alguma companhia, alguma empresa que faça câmbio por outra instituição que tenha algo mais efetivo do que o nosso, tanto para exportar, tanto para exportação, tanto também para importação. Um outro ponto que eu considero muito importante que a gente acaba seguindo é a parte de utilities. Utilities basicamente é que a gente trata hoje diesel, uma parte também em energia elétrica e, claro, algumas travas em câmbio que acaba entrando nesse sentido. O que seria? Basicamente, um momento que eu sei que a energia ela varia muito, hoje o mercado, até para explicar um pouco para vocês, varia 7 vezes mais do que a bolsa. A gente sabe que a bolsa ela já é muito variável, são grandes oscilações. Então a gente viu recentemente mudar de bandeira amarela para vermelha 2, algo nesse sentido. Caso a companhia ela já tivesse se programado, ela estaria com o preço de bandeira amarela para boa parte do seu custo de energia. Ela estaria pré-fixada. Estaria isso. A gente faz basicamente uma trava. A
A gente trava o preço de energia pelos próximos 3, 5 ou 7 anos num estágio ali, via Mercado Livre de Energia, que é algo que é regulamentado no Brasil, enfim, a gente tem uma parceira muito forte nesse sentido. Um outro ponto também é a parte do dólar, que eu acho que é interessante comentar. Se o seu negócio, igual aquela parte que eu comentei contigo, que eu tenho uma empresa que acaba importando muito, acaba se beneficiando em momento X do dólar, a gente consegue travar ele, seja por uma semana, por um prazo maior. Por quê? O seu lucro ele não vai para a cotação da moeda. Muitas empresas sofrem disso. Fazem câmbio pronto todo dia, ou seja, o câmbio da hora, e se a cotação está diferente, acaba impactando. É menos dinheiro que entra para a operação. Ele fica amarrado à cotação do dólar ali que tá flutuando em todo momento, né? Isso, a gente viu no final do ano passado, por exemplo, um dólar que saiu de 5,40 a 6,36. Um curtíssimo cenário, assim, poucos dias. Então, para uma empresa que faz câmbio pronto, ficou muito mais difícil do que para as demais. Claro, se você já travou câmbio, se está esse processo conjunto conosco, você estava assim, criando tração em frente aos seus concorrentes. Porque eles estavam comprando a 6,36 o dólar e você a 5,40. Então é um ponto interessante da gente se atentar aqui também. Eu queria... Desculpa, claro, perdão. Só complementando sobre essa parte, essa questão da trava do dólar, ele é bem legal tanto para quem é importador quanto para quem é exportador. Exato. Porque se você é importador, você se beneficia com o dólar mais barato. Então você consegue travar o dólar ali de uma forma que você evite pagar mais caro, né, com a cotação do dólar mais alta. Da mesma forma, o exportador ele consegue travar o dólar ali. Se o dólar cair, ele já sabe ali que ele foi beneficiado com aquela trava. Né? Claro, quando a gente fala de utilities, a gente tem um acesso também à mesa da Bolsa de Chicago, que para quem é do agro ou está fazendo alguma operação nesse sentido de trade, enfim, já conhece. Basicamente, todos os commodities que são negociados aqui no Brasil, a gente consegue travar tanto em real, tanto em dólar. Seja milho, café, que teve uma alta bem relevante, boi, enfim. Isso a gente consegue segmentar diretamente para a equipe. Quando a gente fala de assessoria, acho que é um ponto importante, os nossos acessos eles são múltiplos. Então, muitas vezes, se você chega com uma demanda dessa no banco, ou numa agência, por exemplo, até você chegar ao seu objetivo final, tem um ruído de comunicação muito grande. Você passa por várias pessoas. Acaba que muitas vezes eles te enrolam e você não consegue seguir. Aqui não. Vitor, eu tenho uma demanda. Seja uma demanda, às vezes, pequena, que é mais do cotidiano, digamos assim, seja uma demanda maior, a gente consegue atender da mesma forma. Isso vai muito naquela linha de que a gente estava comentando, acho que no primeiro bloco ainda, né, que o assessor ele vai ser um grande intermediador, né? Toda Exato. a expertise daquela equipe, você vai conseguir acessar de acordo com uma transição ali passando pelo seu assessor, né? Então, ao invés de você, por exemplo, experimentar ir no banco e o gerente falar para você ir com tal fulano e o fulano passar para você para ciclano, na assessoria é diferente. Tudo quem vai falar, vai resolver com você, vai ser o assessor, porque ele vai consultar as outras pessoas, as demais pessoas, as outras mesas que existem dentro daquele escritório. Né? E fora também questão de... A XP já tem muita parceria, muitos acessos, né? Só que a gente também tem, né? A própria Neo Valor. Eu queria que você comentasse um pouco sobre um ponto que a gente ainda não comentou de revisão tributária. Pensem no seguinte, o Brasil, a cada hora, ele muda 2 normas. 2 leis. Então é algo muito relevante. Porque não tem nenhum contador, isso é experiência familiar também, que ele consiga dar conta disso. Inclusive, 2 aqui, assessores, filhos de contadores. Né? Isso, exatamente. Se a gente está falando isso... Porque muitas vezes eu sou do setor de varejo. As normas mudam diferente para o setor de indústria, que é diferente para serviço, enfim. O que a gente acaba realizando? Se você pagou imposto, e embora não pareça, as empresas pagam mais imposto do que deveriam no Brasil, dos últimos 5 anos para baixo, o que isso quer dizer? De 2025 até 2020, se você pagou imposto mais do que deveria, você consegue ter esse dinheiro novamente para o seu caixa. Você faz uma revisão tributária, esse dinheiro ele volta ali, em média, em 60, 90 dias para você. Ah, Vitor, qual que é uma média de faturamento? Aí eu vou falar o seguinte, depende muito do setor. Tem setores que mesmo com faturamento mais baixo, tem muito essa demanda. Por exemplo, mercado. Mercado, cada produto tem uma programação, comércio em geral. Cada produto tem uma programação de tributo diferente.
Isso se altera também. Sim. Então, a gente acabou tendo casos de sucesso nessa linha. Clínica médica, também, dependendo do faturamento, ele não é tão expressivo igual de uma indústria. Mas, por muito tempo, tiveram os impostos que foram pagos a mais e revisões que foram feitas ali em 2022 e 2024 que se alteraram muito as questões. Então, a gente acaba deixando a governança da empresa melhor e também colocando mais dinheiro no caixa. E é legal porque a gente consegue até fazer uma pré-análise. O que é isso? Basicamente, a gente busca via seu CNPJ se o seu setor ele tem apetite à revisão tributária ou não. E daí o nosso trabalho ele fica muito mais fácil, você já tem uma estimativa nesse começo. Só para a galera entender um pouco mais a fundo, a gente já tem uma experiência com contabilidade, como eu acabei de comentar, nossos pais são contadores, né? E uma coisa que acontece muito na contabilidade é que cada produto tem um código diferente. E cada Sim. código vai ser um imposto diferente. Então, às vezes, por exemplo, tem um pingente que é um imposto X, mas tem um brinco que é um imposto Y. Exato. Então, por isso que, por mais incrível que pareça, muitas empresas no Brasil pagam mais impostos do que precisavam, né? Porque é mais questão de falta de atenção daquela parte de classificação de cada produto, né? E se a gente pega um exemplo de mercado, por exemplo, a Ambev ela já foi tributada. E muitas vezes tem uma bitributação. Porque você está pagando imposto duas vezes. Sim. Porque você pagou na compra e vai pagar quando você vende também, no seu lucro. Então isso é um detalhe muito importante até para que no futuro a empresa não cometa mais esses erros. Não é culpa do contador. A gama de clientes que o escritório normalmente tem, ele não consegue dar conta ainda mais pelos setores. Sim. Então, se a gente adequa uma vez, esse erro você vai pagar imposto a mais por um bom período. Legal. E, Vitor, você tem algum case de sucesso? Nessa parte de revisão tributária? Também, mas no geralzão, né? Me fala as empresas que você atende, eu sei que eu e o Vitor, a gente é amigo próximo, né? Então ele Claro. comenta muito comigo, então eu já sei que ele vai falar alguns exemplos aqui. Mas comenta uns cases Eu vou de dividir sucesso. por segmentação, que eu acho que fica mais interessante. Então, no escritório, claro, cada setor tem as suas necessidades. O que a gente faz, então? É até tanto para a minha assessoria, tanto para a assessoria dos outros assessores que a gente tem. A gente divide em assuntos principais. Então, quando a gente atende, por exemplo, o mercado, a gente sabe que a revisão tributária é importante. Sim. Uma importadora ou exportadora, a gente sabe que câmbio é um assunto primordial, que já está no dia a dia. Então, hoje, dentro da carteira, e falando um pouco aqui ao público também, eu busco muitas soluções para crédito, porque acabo lidando muito com construção. Vitor, eu tenho um case de construção, quero começar em construção, ou eu preciso captar para um crédito. A gente acaba fazendo todo esse processo via mercado de capitais, ou via soluções mais simples, via soluções sofisticadas nesse mercado. Então, hoje, meus principais casos são em construção. Pense que a construção é um setor muito desafiador. Sim, imagino. Por quê? São empresas alavancadas. Ela tem 3, 4, 5, 6 obras acontecendo ao mesmo tempo, só que o caixa dela dá para pagar o total de uma obra só. Então ela tem que antecipar lá no futuro, tem que ter uma garantia para um crédito, tem que rentabilizar muito bem esse caixa, ter total atenção a isso, para que a operação ela dê certo no futuro. Até porque os custos de construção e boletos são altos, digamos assim. Além disso, indústria e também alguns setores de serviço acabam lidando, tanto para a estruturação de dívida, muitas vezes são setores que têm dívidas abertas gigantescas, e o que tem acontecido bastante ultimamente é a gente via no Valores XP revisar essas dívidas. Não é interesse do banco que isso aconteça, porque se você está pagando mais caro lá, ele está tendo mais lucro também. Mas o próprio banco poderia fazer esse serviço. O que a gente faz então? Revisa essas dívidas abertas, principalmente indústria e serviço, e consegue mudar o indexador. Então teve muito cliente que estava pagando uma média ali, até para descomplicar o assunto, 22%, 23% ao ano, e hoje a gente conseguiu diminuir 8, 9 pontos percentuais. Porque para a empresa é muito relevante. Sim. Claro, se você está pagando às vezes 10%, a gente consegue diminuir. Só que a diferença não vai ser tão grande. Mas, de toda forma, se você está com uma empresa, em qualquer momento financeiro que seja, é importante ter esse diagnóstico porque a gente está aqui para pensar junto. Pô, que massa, hein? Então, uma baita economia, né? Em termos financeiros, você tem uma média ali, mais ou menos? Hoje, como XP, e também como escritório, a gente atende 3 níveis de segmentações. A PME, ou seja, pequena e média empresa. Se você fatura algo em torno de 5 milhões até 100 milhões ao ano, você está nessa segmentação. Pequena e média empresa.
A gente entende muito bem as necessidades, a maior parte da carteira, não vou dizer a maior, mas boa parte da carteira são esses clientes que estão em construção da empresa, assim como construir patrimônio, estão nesse momento de conseguir criar atração nesse sentido. A gente atende também middles. O que são middles? Entre 100 milhões de faturamento até 700 milhões, que é uma boa parte, quase a maior parte da minha carteira hoje. Por quê? Essas empresas elas já têm vários parceiros e precisam de um refino maior. Sim. Então, hoje como carteira, tendo pouquíssimas pessoas, pouquíssimas companhias, mas justamente buscando soluções sofisticadas, como é o caso de travar energia, um caso de diesel, que a gente teve, algo nesse sentido. Além disso, a gente tem o corporate, são empresas que faturam mais de 700 milhões. Boa parte delas, mais do que 90%, já estão na XP Empresas. Por quê? Quanto maior a governança da empresa, mais parceiros ela acaba tendo. Sim. Claro, se a gente tem uma assessoria que consegue pensar junto, o melhor cenário possível. Mas esse setor a gente acaba atendendo também. Claro, ali a gente faz um diagnóstico para ver onde que a gente consegue criar atração primeiro. Então é um processo um pouco mais demorado, mas é algo que a gente consegue atender, até porque a gente tem equipe tanto no escritório, tanto na XP para isso. Fazendo até um comparativo com o que o Vitor acabou de falar aqui, de PJ, né, aqui a gente tem um enfoque maior para PME, é como a gente levar, então, para o cenário PF. Vamos pensar na pessoa física, aquela pessoa que é bilionária. Muitas vezes essa pessoa nem precisa de assessoria. Né? Por isso que a gente foca muito na PME. Às vezes precisa, literalmente, como você falou, de um refino ali, Claro. naquele processo todo, né? E ao contrário da PF, na PJ, você acaba tendo uma não necessidade de ficar só na XP, porque na PJ, para PJ, acaba que o banco tem algumas atividades que podem ser interessantes, o relacionamento, né? Claro. Mas a XP entra como um agregado ali, porque o banco não vai conseguir fazer todos os serviços da melhor forma possível. Então, quais são os serviços que hoje a XP entrega melhor que o banco? São várias linhas, eu acho que interessante esse tópico que você tocou. Rendimentos, ou seja, investimentos, com certeza, mas a gente compete muito forte, é algo que a gente cria muita atração. Parte de câmbio, como já foi dito. Crédito, troca de crédito, que é algo assim, produto, uma solução no caso, basicamente própria nossa. A troca de dívidas, a gente consegue fazer isso de uma maneira criando muita atração para a companhia e acaba que não é algo de interesse para o banco, então ele não faz também. Essa parte, acho que é o principal. De pensar o negócio junto pode levar a várias vertentes. Então, desde utilities, que a gente já comentou, crédito, câmbio, revisão tributária, enfim. O que a gente foca aqui, tanto para PME, middle ou corporate? É aumentar o máximo possível a governança, ter o mínimo ruído de comunicação e criar atração conjunto. Se eu tendo hoje uma construtora, igual são algumas que eu já tenho em Santa Catarina ou aqui em Curitiba, qual que é a minha intenção? Que o VGV, ou seja, o valor futuro a receber que ela tem, aumente. Sim. Que hoje ela está com 100 milhões, 200, 300 milhões de valor futuro a receber, que ela chega ao patamar de 1 bi. Como que ela faz isso? Aumentando governança, melhorando os processos e também buscando melhores soluções financeiras, algo nesse sentido. E aí, ao contrário da PJ, né, a PJ acaba precisando de várias vertentes financeiras, né? Na PF, eu sinceramente não enxergo essa necessidade. Na PF, eu vejo que o segmento de investimento no banco está muito precário. Certo. Né? Então, acaba que você partindo para uma assessoria, tendo ali uma pessoa que vai acompanhar você, né, pegar na sua mão e ajudar você a fazer os investimentos, né, explicando tudo certinho ali, aí eu acho que a corretora tem uma vantagem muito, muito acima, muito à frente em relação ao banco. Né? E o que você acha dessa diferença no sentido de PF? Até para a gente talvez já indo para os finalmente, Sim. E conseguir compartilhar aqui com vocês, o relacionamento ele é primordial para a nossa profissão. Então tem demandas que surgem com o tempo. Vitor, eu quero comprar um imóvel, quero adquirir uma propriedade na minha empresa, preciso fazer essa troca de dívida. Normalmente não surge na primeira conversa. Quanto mais o relacionamento ele vai se agregando, a gente vai tendo uma comunicação mais fluida e consegue prestar mais soluções também. E a sofisticação do serviço fica maior. Então nesse primeiro momento, acredito que tanto para fluxo de caixa na pessoa jurídica, tanto para investimentos, a gente consegue criar uma boa atração já de imediato. Mas, claro, são casos. Você sabe que a gente tem feito, basicamente, algumas sucessões em dólar diretamente. Então, encaminhando dinheiro para fora, parecido com o caso que a gente teve, até ficou famoso, o Silvio Santos. A gente tem a mesma estrutura aqui, de fazer uma tranche internacional. Uma parte também na PF, que acaba sendo
é pouco explorada são os investimentos fora do Brasil, num geral, nem pensando em sucessão, mas pensando em abraçar o patrimônio em dólar. A gente sabe a diferença que isso não só está fazendo, mas faz. Hoje pouquíssimas pessoas investem em dólar. Né? Hoje no Brasil é algo que investem já é algo relativamente baixo. Que investem em dólar é uma minoria da minoria. Enfim, a gente está aqui justamente para alinhar esse relacionamento e buscar as melhores soluções nesse sentido. Perfeito, então. É aquela questão do relacionamento, né? A confiança que você precisa gerar para o seu cliente, né? A gente sabe que se você tem um patrimônio, é interessante você ter alguém auxiliando você, mas alguém de confiança. É justamente isso que a gente tenta trazer cada vez mais para os nossos clientes e para o pessoal de fora, né? Inclusive, a gente toma de vez em quando tem algumas oportunidades de tomar um café ali, né? Com os clientes é muito legal. Mas, enfim, da minha parte, era isso. Vitor, você tem algo a complementar? Tenho, até para a gente dar sequência para a finalização. Queria agradecer imensamente a presença do Matsui aqui, para a gente ter essa conversa. Discutimos sobre parte de pessoa física, parte de pessoa jurídica. Você que escutou, se interessou, eu acho que é importantíssimo você seguir para um diagnóstico. Ou seja, Vitor, eu já tenho um patrimônio considerável, quero zelar por ele, como que eu posso realizar? Da mesma forma, Vitor, minha empresa está em crescimento, ou eu preciso fazer uma sucessão dentro da minha empresa para algum familiar, enfim, algo nesse sentido. A gente está aqui para entender os casos e buscar as melhores soluções, fazer as melhores pontes aí. Enfim. Exatamente. Então, só agora, de fato, para fechar com chave de ouro, se você vê sentido, né, em ter alguém auxiliando você nesse processo, né, de investimentos, tanto na PF quanto na PJ, se você tiver uma PJ, sempre faz muito sentido, né, fazer um diagnóstico. Né? Então, tem o nosso site, né, neovalorinvestimentos.com, vai lá, clica no WhatsAppzinho, o botãozinho do WhatsApp, entra em contato com o nosso time e a gente auxilia você nessa fase. Nessas decisões. Um forte abraço a todos, obrigado pela escuta.